Se o dia foi pesado, esse é o seu intervalo. Talvez você tenha chegado a este vídeo cansado de ouvir que precisa ser forte o tempo todo. Cansado de frases prontas, de sorrisos forçados, de conselhos que soam bem, mas não aliviam. Talvez exista em você uma sensação silenciosa de que algo não encaixa quando dizem para pensar positivo, justamente nos dias em que o peito pesa, a mente não descansa e a vida parece pedir apenas honestidade emocional. Se for assim, saiba, eu te vejo. E não há nada de errado com você por sentir o que sente. Nos últimos anos, uma confusão foi se formando de maneira quase invisível. Misturaram o estoicismo com a ideia de pensar positivo a qualquer custo, como se maturidade emocional fosse sinônimo de engolir a dor em silêncio e seguir funcionando. Como se lucidez fosse negar o impacto das perdas, das frustrações, dos limites humanos. Essa confusão não nasce da força, ela nasce do medo. Medo de sentir. Medo de entrar em contato com aquilo que dói e não pode ser resolvido rapidamente. A chamada positividade tóxica surge exatamente aí. Não como virtude, mas como fuga. Ela aparece quando a dor é vista como fraqueza, quando emoções desconfortáveis são tratadas como falhas de caráter, quando sentir tristeza, raiva ou desalento vira algo a ser corrigido imediatamente. E pouco a pouco, a pessoa aprende a se vigiar por dentro, a se calar emocionalmente, a se adaptar, mesmo quebrada. É aqui que a voz de Epicteto costuma ser citada, e muitas vezes distorcida. Ele dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Uma ideia profunda, libertadora, mas que no mundo moderno foi transformada em algo perigoso. A invalidação das emoções. Como se sentir dor fosse um erro de interpretação. Como se bastasse pensar diferente para que o corpo e a alma acompanhassem no mesmo ritmo. Só que emoções não são equações. Elas não se corrigem por decreto. Tentar consertar uma emoção antes de compreendê-la é como tentar endireitar uma sombra no chão, sem mover o corpo que a projeta. Você pode insistir, pode se cansar, pode se frustrar, mas a sombra continuará torta enquanto a origem não for cuidada. O estoicismo nunca foi sobre brigar com a sombra, sempre foi sobre alinhar o corpo, com lucidez e respeito. Quando olhamos para Marco Aurélio, essa diferença fica ainda mais clara. Ele não falava em negar a realidade, nem em se convencer de que tudo está bem quando não está. Falava em aceitar a vida como ela se apresenta, com sobriedade, sem fantasia e sem dramatização desnecessária. Aceitação lúcida não é resignação cega, e muito menos auto-engano elegante. Existe uma diferença sutil e profunda entre clareza interior e positividade forçada. A clareza permite sentir sem se perder. A positividade tóxica exige fingir para continuar sendo aceito. Uma constrói chão interno. A outra constrói máscaras emocionais bem polidas, mas frágeis. E o preço dessa máscara quase sempre aparece mais tarde, em forma de cansaço crônico, irritação sem nome, vazio silencioso. Talvez a provocação mais importante deste começo seja esta: o estoicismo não ensina a negar o sofrimento. Ele ensina a não adicionar sofrimento desnecessário ao que já dói. Ele não pede que você sorria para a ferida. Pede apenas que você não a transforme em inimiga. E sob essa luz, a positividade tóxica pode não ser uma virtude exagerada, mas o exato oposto da sabedoria estoica. Fica aqui. Mais à frente, isso vai se organizar com mais clareza. O caminho que estamos trilhando não exige que você seja mais forte do que é, apenas mais honesto consigo mesmo. Existe um ponto delicado, quase invisível, onde muitas pessoas se perdem sem perceber. Um lugar interno em que domínio emocional começa a ser confundido com repressão. Por fora, tudo parece em ordem. A pessoa trabalha, resolve, responde, segue. Por dentro, algo vai sendo empurrado para baixo, dia após dia.
como se sentir fosse um luxo que não cabe mais na vida adulta. E assim se aprende a funcionar, mesmo quebrado. Muitos adultos emocionalmente responsáveis foram treinados exatamente para isso, para não parar, para não incomodar, para não demonstrar. Aprenderam cedo que sentir demais atrapalha, que expressar dor cansa os outros, que silêncio emocional é sinal de maturidade. O corpo segue em frente, mas a alma fica para trás. E com o tempo, essa distância interna começa a cobrar um preço silencioso. Há uma frase que costuma soar como orgulho disfarçado de força: eu não me deixo abalar. À primeira vista, parece equilíbrio, mas quando observada com honestidade, muitas vezes revela apenas anestesia. Não é que a pessoa não sinta, ela sente sim, apenas aprendeu a desligar o contato com aquilo que dói para continuar de pé. E isso não é domínio, é sobrevivência emocional. É aqui que Epicteto se torna profundamente atual quando lido com calma. Para ele, domínio nunca foi ausência de emoção, nunca foi frieza. Domínio é liberdade diante da emoção. É a capacidade de senti-la sem ser arrastado por ela, de reconhecê-la sem obedecer cegamente a cada impulso. Não se trata de apagar o fogo, mas de não se queimar nele. Quando a repressão se instala, o custo não aparece de imediato. Ele se infiltra devagar. Surge como irritabilidade constante, uma impaciência que não combina com a própria história. Aparece como cansaço moral, aquela sensação de estar sempre exausto, mesmo sem grandes tragédias. Ou se manifesta nas relações, que se tornam superficiais ou tensas, porque manter profundidade exige presença emocional, e presença dói quando tudo foi guardado sem cuidado. O corpo, que nunca esquece, passa a falar. Um aperto no peito sem explicação clara. Um peso nos ombros que não vai embora. Uma rigidez que não é apenas muscular. Aquilo que não encontrou espaço na consciência busca saída na matéria. A positividade tóxica, nesse ponto, revela seu paradoxo mais cruel. Ela não evita o sofrimento, apenas muda o endereço dele. Empurrar a dor para baixo não a transforma em virtude, apenas a desloca. E quanto mais se insiste em parecer bem, mais caro se torna sustentar essa aparência. O estoicismo, quando compreendido de verdade, nunca pediu esse tipo de sacrifício interno. Ele não exige que você seja invulnerável. Ele oferece a possibilidade de ser inteiro. Talvez exista alívio apenas em perceber isso, em reconhecer que não é fraqueza sentir, que não é falta de maturidade ser afetado, que o verdadeiro domínio não nasce da repressão, mas da honestidade silenciosa com aquilo que vive dentro. Mais à frente, essa diferença vai ficar ainda mais clara. Por enquanto, basta deixar essa ideia repousar, sem pressa, como algo que começa a fazer sentido por dentro. Existe um impulso quase automático, especialmente em pessoas sensíveis e responsáveis, de tentar encontrar um lado bom rápido demais. Como se permanecer um pouco mais na dor fosse perigoso. Como se compreender profundamente aquilo que machuca fosse um atraso, um risco, uma indulgência desnecessária. Então surge a pressa por significado, por aprendizado, por alguma narrativa que torne tudo aceitável antes da hora. E essa pressa, embora pareça madura, costuma prolongar exatamente aquilo que se deseja encerrar. Quando alguém tenta ver o lado bom, cedo demais, o que está acontecendo por dentro não é aceitação. É fuga sutil. A mente corre para o futuro porque o presente ainda dói demais para ser habitado. O discurso fica organizado, bonito até. Mas algo permanece cru, não digerido. A dor não foi atravessada, apenas contornada. Do ponto de vista psicológico, isso tem um efeito silencioso e profundo. Quando uma experiência emocional é invalidada, mesmo pela própria pessoa, o cérebro não a processa, ele apenas arquiva. Não há integração, não há fechamento interno. A memória emocional fica suspensa, aguardando uma chance de reaparecer. E ela reaparece, em momentos inesperados, em reações desproporcionais,
em sensações que parecem não combinar com o agora, mas combinam perfeitamente com o que nunca foi sentido até o fim. É nesse ponto que a lucidez de Epicteto se mostra muito diferente da positividade forçada. Quando ele fala sobre aceitar aquilo que não depende de nós, não está sugerindo aprovação emocional. Aceitar não é gostar. Aceitar é parar de lutar contra o fato de que algo aconteceu, sem exigir de si mesmo serenidade imediata. A realidade pode ser aceita enquanto a emoção ainda está em movimento. Essas duas coisas não se anulam. Forçar serenidade, nesse contexto, é como tentar cicatrizar uma ferida sem limpá-la. A superfície até fecha, mas algo infecciona por dentro. A aparência melhora, enquanto o interior se complica. O estoicismo nunca foi um convite a esse tipo de pressa emocional. Ele sempre falou de tempo, de natureza, de processos que seguem seu ritmo próprio, inclusive dentro da alma humana. Existe um mito moderno muito difundido, embora raramente questionado: a ideia de que sofrer conscientemente é fraqueza, como se a dor só fosse aceitável quando rapidamente transformada em lição, gratidão ou superação exemplar. Mas sofrer com presença, com atenção, com honestidade, não é fraqueza. É economia emocional a longo prazo. É permitir que a experiência cumpra seu ciclo completo, sem ser interrompida por discursos que servem mais para acalmar os outros do que para organizar o próprio interior. Quando a dor é vivida com consciência, ela tende a se transformar. Não porque alguém a empurrou para longe, mas porque foi atravessada. O que se evita retorna mais tarde, geralmente mais pesado. O que é sentido com lucidez perde, pouco a pouco, o poder de governar por dentro. Talvez aqui surja um entendimento importante. Não existe atraso em respeitar o tempo interno. Não existe maturidade em pular etapas emocionais. O estoicismo não pede pressa. Ele pede verdade. E essa verdade, quando acolhida sem maquiagem, costuma abrir espaço para uma calma mais sólida, menos frágil, menos dependente de frases bonitas. Ainda há uma distinção essencial a ser feita. E é ela que começa a separar, com mais nitidez, o estoicismo vivido da positividade que apenas silencia. E isso vai se desenhar com mais clareza no próximo ponto. Existe uma diferença essencial que quase ninguém percebe, porque ela não é barulhenta. Ela não aparece em frases de efeito, nem em discursos otimistas. Essa diferença vive no modo como alguém se relaciona com o que sente. De um lado, a positividade tóxica. Do outro, o estoicismo vivido com honestidade. À distância, podem até parecer semelhantes. De perto, conduzem a destinos internos completamente distintos. A positividade tóxica costuma carregar uma mensagem sutil, porém dura. Você não deveria se sentir assim. Não importa se vem dos outros ou da própria mente. O efeito é o mesmo. A emoção surge e, antes mesmo de ser compreendida, já é julgada como inadequada. Algo que precisa ser corrigido, escondido ou substituído por um estado mais aceitável. O conflito não é com o mundo, é interno. É a luta contra aquilo que já está acontecendo por dentro. O estoicismo real segue por outro caminho. Ele não diz que sentir é errado. Ele não exige fingimento. Ele reconhece que a emoção surge, e isso foge ao controle imediato. Mas lembra que a resposta a ela pode ser escolhida com mais consciência. Você pode escolher como responder, mas não é obrigado a fingir. Essa diferença, embora sutil, muda tudo, porque devolve dignidade à experiência emocional sem entregar o governo da vida ao impulso. Em Epicteto, o papel do juízo interno é central. A emoção aparece. Isso é humano. O julgamento que vem depois é o ponto decisivo. É ele que define se aquela emoção se torna uma tirania silenciosa ou apenas uma informação passageira. O problema nunca foi sentir. O problema sempre foi acreditar cegamente em tudo o que a emoção sugere no calor do momento. Quando essa compreensão começa a amadurecer,
algo muda no cotidiano de forma quase imperceptível, mas profunda. Há menos autoacusação por sentir o que sente, menos necessidade de sustentar uma imagem de força constante, menos esforço para parecer equilibrado o tempo todo. Em troca, surge algo mais raro: precisão emocional. A capacidade de nomear o que acontece por dentro sem exagerar, sem negar, sem dramatizar. Essa precisão não endurece, pelo contrário, ela suaviza, porque tira peso do conflito interno. A pessoa não precisa mais gastar energia lutando contra si mesma. E quando essa luta cessa, a paz que surge não é rígida, é flexível. Não é um estado artificial mantido à força, mas uma estabilidade que admite oscilações sem desmoronar. O resultado prático dessa diferença é silencioso, mas consistente. Paz interior sem rigidez, clareza sem endurecimento. Uma firmeza que não nasce da negação, mas do alinhamento interno. Não é a calma de quem nunca se abala, é a calma de quem sabe se recompor sem se violentar. Talvez essa seja uma das maiores confusões do nosso tempo. Acreditar que serenidade exige ausência de conflito interno. O estoicismo nunca prometeu isso. Ele oferece algo mais honesto e mais sustentável. A possibilidade de atravessar as emoções sem se perder nelas, sem precisar expulsá-las, sem precisar se trair para continuar seguindo. E é nesse ponto que tudo começa a se integrar. Porque quando não há mais guerra interna, a realidade deixa de ser inimiga. E a lucidez, pouco a pouco, passa a ocupar o lugar da positividade forçada. Talvez agora seja possível retomar a pergunta que ficou em silêncio desde o começo, com menos pressa e mais honestidade. O problema é a positividade em si, ou a fuga que muitas vezes se esconde atrás dela, disfarçada de virtude, maturidade ou força? Quando se observa com cuidado, percebe-se que o conflito nunca foi entre sentir dor ou não sentir. Sempre foi entre viver a realidade com lucidez ou tentar suavizá-la com palavras que não alcançam o que dói de verdade. Ao longo desse caminho, Epicteto aparece como um eixo silencioso. Não como alguém que ensinou a sorrir diante do sofrimento, mas como alguém que apontou algo mais profundo e mais humano. A verdadeira liberdade não está em lutar contra a realidade, nem em lutar contra si mesmo. Está em parar de desperdiçar energia tentando negar o que já é, tanto fora quanto dentro. Há uma paz estranha, quase delicada, quando essa guerra interna finalmente perde força. Essa compreensão encontra eco em Sêneca, quando ele observa que sofremos mais na imaginação e na resistência do que nos fatos em si. Não porque os fatos não doam, mas porque resistir o tempo todo cansa, endurece e prolonga. A mente cria exigências, culpas e narrativas que tornam o peso maior do que precisa ser. O estoicismo, aqui, não promete alívio mágico. Ele apenas devolve simplicidade ao que foi complicado demais. Talvez seja isso que mereça ficar como síntese. Estoicismo não é sorrir para a dor. Não é vestir serenidade como um disfarce elegante. Não é transformar sofrimento em discurso bonito antes que ele tenha sido vivido. Estoicismo é atravessar a dor sem se perder nela. É permitir que ela exista sem deixar que ela se torne a única voz dentro de você. Antes de encerrar, vale abrir um espaço silencioso entre nós. Se alguma parte deste vídeo tocou algo aí dentro, uma lembrança, um incômodo, uma percepção, talvez exista um gesto simples que ajude a organizar isso por dentro. Se quiser, escreva nos comentários. Não precisa explicar bem. Não precisa ser bonito. Pode ser apenas um desabafo curto. Uma frase. Uma palavra. Algo que represente o que você sente quando para de fingir que está tudo bem. Às vezes, colocar em palavras aquilo que foi empurrado para dentro já é um primeiro movimento de honestidade. E honestidade, mesmo quando dói, costuma ser o começo de uma paz mais real. Talvez paz interior não seja sentir-se bem o tempo todo. Talvez seja apenas isso,
Não precisar mentir para si mesmo para continuar vivendo.